Pastor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos no estudo do livro de Deuteronômio e nós estamos estudando a parte mais específica, mais detalhada da lei. Então, pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos, ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Nós vimos que a partir do capítulo 12, a lei começava a ser mais detalhada. E aí, do 12 ao 16, nós já estudamos as regras relativas à adoração. Do 16 ao 20, falamos sobre a organização do Estado. E hoje, então, nós vamos falar sobre as regras relativas à vida familiar e algumas regras que podem ser juntadas aí nesta vida familiar. Então, vamos lá. São 7 os assuntos deste conjunto de regras. Ele começa falando de um assassinato anônimo, que na verdade não tem muito a ver com a família, mas tem muito a ver com a comunidade. As mulheres prisioneiras, os primogênitos, o filho rebelde, o corpo de um executado, algumas regras para ocasiões variadas, são 9 casos diferentes, e os crimes contra o casamento e contra a pureza sexual. Em relação ao assassinato anônimo, era o caso de se encontrar o corpo de alguém morto, assassinado, portanto ocorreu um homicídio, e este corpo de uma pessoa desconhecida é encontrado no campo, não dentro da cidade, mas no campo. E aí ninguém sabe quem foi, quem poderia ter feito aquilo, etc. Então o sangue foi derramado na terra, existe aí uma profanação da terra por conta deste assassinato, deste sangue derramado, e a comunidade seria chamada para responder por aquilo que eles chamavam de culpa pelo sangue, ou seja, a comunidade respondia por esse homicídio, já que não se sabia o autor, então a comunidade inteira respondia por isso. O que eles faziam então? Era previsto um ritual exatamente para afastar a culpa desta comunidade. Então, os anciãos da cidade que ficasse mais próxima do corpo, e eles faziam uma medição para saber, não, eles mediam do corpo até as cidades que ficavam próximas, aquela que ficasse mais próxima do corpo era a que assumiria a culpa pelo homicídio. Então, os anciãos daquela cidade, eles iniciavam uma ação judicial, eles iniciavam um procedimento exatamente para afastar a culpa. O que eles faziam? Eles pegavam uma novilha, e tinha que ser uma novilha que não tivesse nunca trabalhado, ou seja, o jugo não estava sobre ela, ela nunca trabalhou, então era uma novilha nova, portanto, sem utilização. Eles levavam essa novilha até um córrego, águas correntes, e ali, neste córrego, tinha que ter um vale que também nunca tivesse sido lavrado, nunca tivesse sido usado. E neste local, neste córrego, perto deste vale, o animal era morto quebrando-se o pescoço deste animal. E aí, estes anciãos lavavam as mãos sobre o corpo do animal morto e com isso eles queriam dizer o seguinte: nós não somos responsáveis, a culpa não está sobre nós, nossas mãos estão livres do sangue desta pessoa. E eles juravam então que a cidade era inocente, que ali não havia um homicida, não havia um assassino. Quando eles terminavam o ritual,
eles então apelavam, oravam a Deus e apelavam, pediam a Deus veementemente para que Deus perdoasse este homicídio. Então, este sacrifício com esta novilha fazia as vezes do culpado e, portanto, aplacava esta culpa por um homicídio, por um sangue derramado na terra. A segunda prescrição aqui diz respeito às mulheres que eram feitas prisioneiras. Então, quando Israel começasse a fazer a Guerra Santa, começasse a fazer a guerra de conquista da Terra Santa, eles eventualmente iam até uma cidade e faziam uma destruição total. Então, todos os guerreiros eram mortos. E as coisas, dependendo do que fosse, eram queimadas, eram destruídas, ou então eram sacrificadas ou eram destinadas para a honra e glória do Senhor. Estas mulheres seriam aquelas mulheres que não tinham marido, portanto eram virgens ainda. Elas tinham os pais, mas não tinham os seus esposos, elas não eram casadas. Então, se isto acontecesse, estas mulheres, a elas era permitido ingressar na sociedade fazendo um casamento com os israelitas. Havia uma cerimônia de tal maneira que dava-se a estas mulheres um mês para que elas pudessem ficar de luto, chorar pela morte do seu pai, que provavelmente ou foi um guerreiro ou estava na cidade, cuidando da cidade, e foi morto por conta desta guerra santa. Elas também deveriam raspar a cabeça, deveriam cortar as suas unhas e elas deveriam trocar as suas vestes, que eram vestes tipicamente estrangeiras, porque naquela época o modo de você se vestir fazia o reconhecimento da nação que você pertencia. Então, o que elas faziam? Elas se descaracterizavam. Era, portanto, uma mudança radical, a começar por vestimenta, por cabelo, por unhas. Então, se descaracterizava a pessoa. A partir deste momento, elas poderiam ser tomadas como esposas pelos israelitas. Então, elas ingressariam na sociedade. Só que agora, uma coisa interessante, se elas fossem eventualmente mais para frente repudiadas em relação a um divórcio, por exemplo, que o divórcio era permitido, se elas fossem então recebessem essa carta de divórcio, elas não poderiam ser humilhadas, elas não poderiam ser tratadas de forma indigna, ou seja, elas já faziam parte da comunidade e elas deveriam ser tratadas com dignidade e com respeito. Não é porque originalmente elas eram de outra nação é que elas ficavam à mercê de um tratamento desumanitário. Não, elas já faziam parte da comunidade e, portanto, deveriam ser tratadas como tal. Uma terceira situação aqui é a situação dos primogênitos. O nome primogênito quer dizer o primeiro filho, a primeira geração. Portanto, nós estamos falando do filho mais velho de qualquer israelita. O filho mais velho era considerado um filho especial, no sentido de que era aquele filho resultado da força originária, das primeiras forças, da maior força do seu pai. E por conta disso, não interessando quantas esposas ele tivesse, não interessando se o primeiro filho vem da primeira esposa, da segunda ou da terceira, não interessa. Interessa que ele é o primeiro filho varão, o primeiro filho homem. Este primeiro filho homem, sendo primogênito, ele tinha o direito a uma porção dobrada na partilha dos bens. Então ele recebia o dobro do que qualquer outro dos seus irmãos receberia.
Entretanto, aqui nós temos uma dificuldade. Qual é a dificuldade? A regra diz que os primogênitos pertencem a Deus. Os primogênitos dos animais, né, que a gente chama de primogênito, o primogênito dos homens, que nós chamamos de primogênito. Até os primeiros dos vegetais, que nós não chamamos de primogênito, nós chamamos de primícia. Então, os primogênitos, eles pertencem a Deus. Se fosse um animal, ele deveria ser sacrificado a Deus. Então havia uma cerimônia, o primeiro filho de qualquer animal era sacrificado se ele fosse perfeito. Se ele tivesse alguma imperfeição, não era aceito esta oferenda. Então ele era sacrificado a Deus porque ele pertence a Deus. Bom, os primogênitos homens não podiam ser sacrificados. Óbvio que não, claro que não. Então eles deveriam ser remidos. Havia, portanto, uma cerimônia de remissão dos filhos primogênitos. Tá? Só lembrando que os levitas representam para Deus os primogênitos dos filhos de Deus. Né? Então, os levitas aqui significavam, representavam até agora, representavam então os primogênitos. Como eles não eram destinados às missões, à função dentro do templo, então isso cabia aos levitas, porque eles eram remidos. Bom, em relação ainda a filho, existe uma regra bastante dura em relação ao filho que era considerado rebelde. O decálogo nós vimos num vídeo anterior e em outro vídeo também que fala especificamente sobre o decálogo, nós vimos que o filho deveria ter um respeito muito mais profundo com os seus pais. Aqui nós temos uma regra de respeito, uma regra proibindo que o filho amaldiçoe verbalmente os seus pais ou que ele haja de forma física, machucando, ferindo os seus pais. Então, o Decálogo prevê que seria um pecado bastante grave, inclusive tendo consequências em relação à vida deste filho. Né? Se um filho agisse desta forma, a punição, a pena era grave no sentido de que ele deveria ser morto. Um filho rebelde, um filho desobediente, um filho que não ouve, um filho que não obedece, um filho que só traz problemas, só traz preocupações, eles poderiam ser punidos pelos pais? Sim, a palavra diz que os pais tinham essa obrigação de educar. E a educação, às vezes, passava, era permitido que se desse um corretivo, né, físico nos filhos. Então, o limite da punição para os pais em relação aos filhos era exatamente essa punição física, bater, no sentido de dar um corretivo físico aos filhos. Mas era só o que eles podiam fazer. E se isso não adiantasse, se o filho não se emendasse, se o filho não se corrigisse, se ele continuasse causando problemas, beberrão, comilão, fazedor de encrenca, enfim, aquele filho que só dá dor de cabeça. Neste caso, os pais iam até os anciãos da cidade e ali ele fazia uma denúncia de que aquele filho era um filho rebelde e desobediente e que eles não conseguiam mais corrigir aquele filho. Então, neste caso, abria-se uma ação, abria-se um julgamento e os anciãos faziam toda a coleta de provas de avaliação, eles iam observar o caso, bastando aqui o testemunho dos pais. A gente viu que em outras circunstâncias tinha que ser o testemunho de pelo menos 2 pessoas. Aqui bastava o testemunho dos pais. Então, os pais testemunhavam, os anciãos chegando à conclusão de que ele era realmente o rebelde e desobediente, que ele não tinha mais conserto,
eles julgavam culpado este filho. Como esta culpa ela não mancha só a família, mas também a comunidade, era a comunidade que executava a pena. Então era uma ofensa a Deus, era uma ofensa aos pais, era uma ofensa também à comunidade. Esta pessoa deveria ser morta por apedrejamento. Quem começava a apedrejar, quem fazia o apedrejamento era a comunidade. Os pais poderiam ou não estar presentes. Ou, por óbvio, uma situação bastante delicada, bastante pesada, bastante triste, não era exigido que os pais assistissem à morte do seu próprio filho. Em relação à morte, o legislador ele traça aqui algumas regras em relação àquele criminoso que foi condenado à morte, ou seja, a pena dele é grave, porque o crime dele é grave, ele foi condenado à morte e normalmente o que se fazia é que em situações como esta, a pessoa era morta e o seu corpo ficava exposto ao público, exatamente para servir de exemplo, para servir de alerta, para que não se fizesse aquele tipo de crime novamente. Então, isso era muito comum de se fazer esta exposição. Então, eles amarravam, eles colocavam um poste, enfim, eles colocavam esse criminoso para a exposição. Mas é óbvio também que, pela regra, o cadáver, não só de uma pessoa, mas qualquer cadáver, é considerado um objeto impuro. E quem toca um cadáver, quem toca um morto, era também considerado impuro até o final do dia. Então, aqui se preocupava bastante em deixar este cadáver exposto, deixar esse cadáver que era um objeto impuro. Isso significava que o cadáver começava a profanar a terra. Isso não era bom, de tal maneira que a regra era o seguinte: fazia a execução, executava a pena, ele era morto, ele era exposto, mas antes do pôr do sol, o seu cadáver deveria ser retirado daquele local e deveria então ser enterrado, tá? No mesmo dia em que ele foi morto, antes do pôr do sol, porque o pôr do sol já significa um outro dia. Então ele tinha que ser enterrado no mesmo dia. Algumas regras foram reunidas e às vezes o amado vai perceber, não, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Por que foi reunido assim? Então, o legislador deve ter tido as suas razões para colocar estas regras aqui todas juntas. Evidentemente que esta razão hoje nos foge o sentido disso, e de tal maneira que a gente coloca aqui como elas estão postas na sequência do livro. Então, olha que coisa interessante. Os animais que estavam perdidos, que caíam numa vala, que não suportavam o peso da carga que levavam e acabavam caindo, estes animais perdidos e machucados deveriam necessariamente ser cuidados por qualquer pessoa. Qualquer pessoa que encontrasse um animal ferido, um animal caído, um animal perdido, tinha a obrigação de pegar esse animal, cuidar desse animal, tratar esse animal. Se ele estivesse machucado, tratar os machucados desse animal. Se ele estivesse caído, levantar, tirar a carga dele, tirar da valeta, né? E preservar esse animal até que o seu dono aparecesse e ele encontrasse, portanto, o dono do animal. Mesmo aqui é interessante que mesmo que este animal pertencesse a um inimigo, ele tinha esta obrigação. O ser inimigo não impedia, não o isentava da obrigação de cuidar de um animal.
Uma outra regra que para nós, às vezes, a gente pensa, não, mas qual é a razão disso? A razão está muito clara em relação às questões religiosas. É a proibição de uso de roupa de outros sexos. Então, era o homem se vestir de mulher, a mulher se vestir de homem. Hoje nós chamamos isto de travestir-se, ou seja, de usar uma roupa que não é do sexo daquela pessoa. E as pessoas que fazem isso hoje nós chamamos de travestis. Isto era proibido. Por que era proibido? Porque existia um ritual, existia uma forma de adoração a uma deusa chamada Astarte, onde as pessoas faziam exatamente isso. Elas mudavam as suas roupas e elas ficavam, então, faziam a cerimônia com roupas de outros sexos. Se o amado lembrar, nós vamos encontrar algumas festas hoje, algumas festas onde as pessoas fazem exatamente isso. Elas saem fantasiadas, elas saem vestidas de um outro sexo, né? Com as roupas de um outro sexo. Aqui o motivo era puramente religioso. Uma outra regra em relação a animais é a preservação da ave fêmea. Por que se preservava a ave fêmea? A razão aqui é humanitária. Porque a ave fêmea choca ovos e ela bota ovos e, portanto, ela é aqui a responsável pela geração de filhotes, de prole. Então, evitava-se a morte de uma ave fêmea. Se fosse para matar, se fosse para matar a fome, então se preferia a do sexo masculino e não a do sexo feminino, né? Por razões aí de perpetuação da espécie. Uma outra regra interessante é a construção de parapeito nos telhados. É uma regra que nós vamos encontrar hoje, nos nossos dias essa regra existe. Então, quando alguém construía uma casa, ela fazia o telhado, e o telhado das casas daquela época eram telhados diferentes dos telhados das nossas casas hoje. Hoje a gente tem um telhado com caída para que a chuva, a água da chuva escorra. Naquela época, naquele local principalmente, chovia muito pouco, então eles usavam o telhado, eles usavam a parte de cima exatamente para outras coisas, inclusive às vezes fazer armazenagem de grãos, fazer local para dormir, fazer N situações, tá? E havia sempre a possibilidade de uma pessoa mais descuidada sofrer um acidente e cair lá de cima e acabar se machucando ou perdendo a vida. Então, para evitar esses acidentes, essas quedas acidentais, o dono da casa, quem construía a casa, tinha que construir em volta do telhado um parapeito, que é a regra de hoje. Então, hoje, quando a gente faz uma sacada, quando a gente faz telhado, quando a gente faz alguma coisa um pouco mais alta, tem que fazer um parapeito exatamente para evitar um acidente. Uma quinta regra é a da proibição de combinações. Não era permitido misturar coisas, tais como, ele dá três exemplos para nós, fechando as 9 regrinhas. Então, não era permitido plantar sementes diferentes numa mesma vala de plantação, numa mesma eira de plantação. Então, se você estivesse plantando milho, era só milho, arroz era só arroz, cereal deste tipo, trigo, por exemplo, era só trigo e assim por diante. Então, você não podia fazer mistura de sementes. Também não era permitido misturar fibras diferentes para a confecção de tecidos. Então, se o tecido era de algodão, ele era só de algodão, não dava para misturar outra fibra, tinha que ser só de algodão. E uma terceira regra dentro destas proibições é que você não podia atrelar animais diferentes
para puxar um arado. Então, se era boi, era boi. Se era jumento, era jumento. Ou seja, não dava para misturar as coisas. Tá? Então, estas as regras de proibição de combinação, proibição de misturas. E, finalmente, esse conjunto de regras, o uso de borlas. Borlas são fios que eram costurados, do mesmo tecido, eram costurados nos cantos das vestes. Ou se faziam nós, ou se faziam filactérios, se faziam fios do mesmo tecido. Por que era feito isso? Aqui nós temos uma razão de fazer memória, de relembrar a lei. A vestimenta do israelita era uma vestimenta diferente. E com estas borlas nos 4 cantos, nos cantos das vestes, ou nós ali, se lembrava a lei, se lembrava de que aquela pessoa era uma pessoa fiel à lei e ela observava e respeitava as leis do Senhor. Finalmente, nós temos os crimes contra o casamento e a pureza sexual. Então, aqui nós temos 4 situações diferentes tratando deste mesmo tema. Em relação à virgindade, era necessário provar a virgindade. A expressão pode ser traduzida como provar a adolescência, porque o casamento era feito ainda na adolescência, ele era contratado na adolescência e depois de se fazer o contrato de casamento, um tempo depois, a mulher ia morar com o marido. Então, neste meio tempo, se exigia a prova de que aquela pessoa era uma jovem e que ela era adolescente, ou seja, que ela não estava grávida aqui, não houve absolutamente nada neste meio tempo. E como é que se sabia disso? Que era jovem, pela idade, e que estava menstruando. Se a mulher estivesse menstruando, é porque ela não estava grávida e, portanto, não houve adultério. O adultério, portanto, era uma situação proibida. Ele era punido, né? Quem cometesse adultério, e o adultério é a relação com pessoas casadas, você sendo casada, se relacionar com outra pessoa, ou outra pessoa se relacionar contigo, no sentido de que as pessoas são casadas e têm um relacionamento fora do casamento. Isto era punido com a morte. Os amados lembram da mulher que não se comportou bem e que ameaçaram apedrejá-la e matá-la exatamente por conta desse seu comportamento. E que Jesus disse, quem for inocente, que atire a primeira pedra. Então, com isso, ele apelou para a consciência. Não que os outros fossem adúlteros também, mas é que eles também tinham pecados e que não queriam revelar. E Jesus, então, perdoa esta mulher. Senão, ela seria apedrejada até a morte. Uma outra situação é a sedução de jovens. Nós conhecemos essa sedução de jovens com o nome de estupro. Haviam situações diferentes aqui. Primeira situação, se a mulher fosse comprometida, haveria uma gravidade nesse estupro, haveria uma sedução muito gravosa. Então, se perguntava o seguinte, essa mulher estava no campo ou estava na cidade quando foi estuprada? Se ela estivesse no campo, presumia-se o estupro, porque se ela gritasse, ninguém viria em seu socorro, ela não seria ouvida porque ela estava no campo, não tinha ninguém por perto. Mas se ela estivesse na cidade, não era presunção de estupro, era presunção de que ela tinha consentido. E, portanto, se ela era comprometida, portanto, era adultério, não era estupro, era adultério. Então, neste caso, as pessoas pagavam por este crime, né? A pena era a morte.
E se ela não fosse comprometida? Bom, se ela não fosse comprometida, não interessa onde ela esteja, não interessa onde ela esteja, aquele que a seduziu, aquele que eventualmente a estuprou, ele deveria pagar 50 ciclos de prata e seria obrigado a casar com a jovem. E se ele mais para frente não quisesse mais continuar com esta jovem, ele não poderia se divorciar dela. A última regra deste conjunto, deste bloco de regras, são as relações incestuosas. São as relações que existem entre o que se fazem entre um filho e a madrasta, né, a esposa do seu pai. Nós vamos observar muitos casos, pelo menos uns 3 casos na história de Israel, com personagens famosos que cometeram este incesto. E eles perderam muito em relação a isto, exatamente porque eles fizeram algo que é considerado abominável diante de Deus. Amém, amados? Bons estudos.